Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1170 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E aproveita e curte, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou ainda na sua rede social preferida, ou naquele grupo de WhatsApp cheio de gente interessada nesse tipo de conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E já começamos com a tese de repercussão geral, tema 995 do STF. E só para contextualizar, esse tema ele já tinha saído lá no informativo 1120, mas houve um julgamento de embargos declaratórios e aí agora foi refeito, né? Temos uma nova versão da tese fixada, adequando ao que foi decidido nesse recurso de embargos declaratórios. Não vou ler ao final, tá? Porque é uma tese um pouco grande, então vai ser somente essa leitura. Bora lá. Ponto 1. Na hipótese de publicação de entrevista por quaisquer meios em que um entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé, caracterizada pelo a. dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou b. culpa grave decorrente de evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na divulgação ao público, sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo. 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro, quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos 5 e 10 do artigo 5º da Constituição Federal. E 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade. Então, qual é o debate aqui no tema 995 do STF? É estabelecer, critérios para a responsabilidade civil de empresas jornalísticas quando um terceiro que está ali sendo entrevistado imputa a outrem um crime. E aí é interessante aqui, porque o julgado de cara já distingue duas situações. A primeira situação, é aquela entrevista gravada que foi ao ar. E a segunda é aquela entrevista ao vivo, E aí, eu acho que até realmente uma questão de lógica, ser um pouco mais tolerante com aquele fato que ocorreu em entrevista ao vivo. Por quê? Porque na entrevista gravada, o meio de comunicação teve minimamente um tempo para analisar aquilo que foi dito, e verificar se é verdade, se não é. Então, refletir se aquilo deve ou não ir ao ar. Enquanto aquilo que está ao vivo, não há muito o que fazer. Você pode estar entrevistando alguém e naquele momento aquela pessoa começa a falar os maiores absurdos e está ao vivo. O que se pode fazer, Então vamos lá. Então a primeira situação. Quando que a responsabilidade do meio de comunicação pela entrevista que foi gravada e posteriormente foi ao ar? Nós teremos a responsabilidade da empresa jornalística quando comprovada a sua má-fé. Então esse é o requisito. Só vai ser responsável quando tiver má-fé. E quando é que tem má-fé? Pode ter má-fé quando há dolo, e esse dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou uma culpa grave. Quando é que há culpa grave?
quando há uma evidente negligência, tá? Evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, não é ao menos, a busca do contraditório pelo veículo. Então, quando é que nós temos aqui uma culpa grave? Quando há uma evidente negligência, tá? Evidente negligência em apurar a verdade do fato ou ao menos em buscar garantir o contraditório, né, com o direito de resposta daquele ofendido. Mas o que nós vemos aqui? É bem excepcional nessa responsabilidade, então exige má-fé, e essa má-fé ela só vai ser caracterizada quando há um dolo demonstrado pelo prévio conhecimento da falsidade ou pelo menos uma culpa grave, não é, que decorre de uma evidente negligência. Então veja só como tudo isso é excepcional, né? E em relação a essa responsabilização. Beleza. E se for uma responsabilidade em entrevista ao vivo? Gente, aí é que é excepcional mesmo, né? Porque como nós já debatemos, ao vivo, você não sabe o que vem ali, você não tem tempo para checar, a pessoa vai lá e fala. E aí, nesse caso, né, há uma responsabilidade tão somente quando essa emissora não garantiu o direito de resposta, tá? Então, tem que garantir o direito de resposta em igualdade de condições, espaço e destaque igual àquele que foi dado, não é, quando na entrevista ao vivo se imputou falsamente o crime a esse terceiro, beleza? Último ponto, que aí diz respeito às duas situações, tá? Hoje quase tudo vai para a internet, né? Fica em plataforma digital, então também há uma responsabilidade de remover esse conteúdo falso, tá? Então, atualiza aí o informativo 1120, atualiza a tese de repercussão geral, tema 995, o texto novo é esse que nós temos aqui, e bola para frente. Acredito que batemos aqui em todos os pontos. É um julgado bem importante, tá? Vou até taxar ele aqui no nosso informativo escrito como um julgado importante. Próximo julgado eu também marquei aqui como importante, especialmente para quem estuda para a Defensoria Pública. Foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por apresentar vício de iniciativa, configurar a ingerência indevida do Poder Executivo na gestão orçamentária da Defensoria Pública e violar sua autonomia funcional, administrativa e financeira, norma estadual originária do Poder Executivo que destina percentual dos recursos orçamentários da instituição à prestação de assistência judiciária suplementar por advogados privados. Gente, temos aqui a Lei Complementar 1297 de 2017 do Estado de São Paulo. Ela alterou a Lei Complementar Estadual 988 de 2006. E olha só o nível aqui do absurdo. Ela destinava de forma compulsória 40% do Fundo de Assistência Judiciária, que é o fundo que integra o orçamento da Defensoria Pública do Estado, para a assistência judiciária suplementar por advogados privados, que é realizada mediante convênio com a OAB. Em resumo, pega um pedaço do orçamento da Defensoria Pública para pagar dativo. É quase que o poste mijando no cachorro, né? Gente, vamos lá. Por que essa lei é inconstitucional? Formalmente, já de início, foi uma lei que teve iniciativa do governador do estado. Então já há um vício de iniciativa. Uma lei assim, ela teria que ter iniciativa do defensor público geral. Então já temos aí uma interferência indevida do Poder Executivo na gestão orçamentária da Defensoria Pública, que tem autonomia financeira. E temos ainda também uma violação da autonomia funcional, administrativa e financeira, né? Eu já trouxe da Defensoria Pública. Então esses são os pontos centrais da declaração da inconstitucionalidade. Mas além disso, né, o voto também trata da questão de que o direito brasileiro, a Constituição Federal Brasileira, ela traz como regra a assistência jurídica por meio de defensoria pública. Sabemos que as defensorias públicas não estão
a depender do estado, ainda com uma estrutura que dá condições de atender integralmente a população. Então, realmente, em muitos estados ainda é muito necessário a designação do advogado dativo, para praticar atos, enfim, processos diversos, mas isso é algo que é para ser excepcional e até mesmo transitório. O ideal é que cheguemos em um determinado momento em que a Defensoria Pública esteja tão desenvolvida ao ponto de não ser necessário mais nomear advogado dativo. O ideal é isso. E aí, quando você pega um pedaço do orçamento da Defensoria e diz que é para nomear dativo, que esse pedaço do orçamento vai servir para pagar advogado dativo, você está indo na contramão daquilo que a Constituição determina. A Constituição determina um modelo segundo o qual cabe à Defensoria Pública a assistência jurídica integral aos vulneráveis. O modelo em que se nomeia advogado dativo é excepcional, excepcionalíssimo. Então, por isso, nós temos uma inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar 1297, tá? Então, vamos lá, como é que ficou o destaque? É inconstitucional, norma estadual originária do Poder Executivo, que destina percentual de recursos orçamentários da instituição à prestação de assistência judiciária suplementar por advogados privados. Quais foram os fundamentos? Vício de iniciativa, por configurar também interferência indevida do Poder Executivo na gestão orçamentária da Defensoria Pública e por violar sua autonomia funcional, administrativa e financeira. E ainda podemos aqui acrescentar, o último argumento, que viola o próprio modelo previsto na Constituição Federal, que traz a Defensoria Pública como uma instituição permanente que tem por objetivo a defesa integral dos vulneráveis. Então, o modelo da advocacia dativa é um modelo excepcional, ele não pode nunca virar regra. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, pois afronta o dever de proteção ao meio ambiente, dispositivo de lei federal que, ao modificar o processo de compra de ouro, presume a legalidade da aquisição e a boa-fé do adquirente. Temos aqui, gente, a lei número 12844 de 2013, e essa lei trouxe uma previsão que, para uma leitura desatenta, passa batido, mas quando você vai entender o contexto, você percebe que é uma lei um tanto quanto estranha. Então, o que ela determina? Ela determina que se presume a legalidade do ouro que é adquirido e a boa-fé da pessoa jurídica adquirente quando as informações mencionadas na lei, prestadas pelo vendedor, estiverem devidamente arquivadas na instituição legalmente autorizada a realizar a compra de ouro. Ou seja, traz aqui uma presunção de legalidade daquela pessoa que compra ouro, mesmo que aquele ouro tenha ali uma procedência um tanto quanto duvidosa, desde que haja uma informação prestada pelo vendedor, conforme determina a lei, de que a origem é legal. Qual é o problema? O problema, gente, é que nós temos que entender que o comércio de ouro, a extração de ouro, ela, via de regra, é uma extração que traz grandes danos ao meio ambiente. E o Brasil tem um problema muito grave de garimpos ilegais, A Amazônia, por exemplo, ela é uma área que é muito devastada diariamente por garimpos ilegais. E especialmente nessas regiões, é muito fácil adquirir ouro por valores muito mais acessíveis, digamos assim. Lá no estado do Pará, por exemplo, temos regiões que são conhecidas por serem regiões de garimpo ilegal, onde muita gente vai até esses locais para comprar ouro. E as empresas que vendem, elas criam uma estrutura para maquiar, para dar uma aparência de legalidade, de que aquele ouro ele vem de origem legítima. Mas muitas vezes é notório que se trata de um ouro que vem de garimpo ilegal. Apesar dessa tentativa de trazer uma aparência de legalidade.
Então, essa lei ela é constitucional? Não. Por quê? Porque essa lei ela afronta o dever de proteção ao meio ambiente. E a ratio decidendi aqui, né, a razão de decidir, é bem parecida com a da declaração da inconstitucionalidade daquelas leis que simplificam o processo de licenciamento ambiental. Então, aquelas leis a pretexto de desburocratizar o licenciamento ambiental, criam ali modelos simplificados e acabam, na verdade, enfraquecendo o controle prévio de empreendimentos que impactam o meio ambiente. A ratio decidendi aqui é a mesma. Quando se traz essa presunção de legalidade do ouro adquirido e a boa-fé, né, também a presunção da boa-fé do adquirente, na verdade, não é isso aqui, palavras do ministro relator, tá? Se acaba sabotando o controle da atividade que é inerentemente poluidora. Você deixa de atender dessa forma o princípio da precaução. Por quê? Porque você não só facilita, mas você incentiva a comercialização de ouro originário de garimpo ilegal. Beleza? Então, revela-se, portanto, a opção que é deficiente quanto à proteção ao meio ambiente. Além disso, se entende que essa simplificação do processo de compra do ouro ela acaba expandindo o comércio ilegal, né, favorecendo a expansão do comércio ilegal, fortalece o garimpo ilegal, contribui para o desmatamento, contamina rios, fortalece a criminalidade e a insegurança na região, especialmente em detrimento das tribos indígenas que vivem, né, e acabam sendo expulsas dessas regiões de garimpo, tá? Conclusão, então, inconstitucionalidade do artigo 39, parágrafo 4º da Lei 12.844 de 2013 e também a determinação tanto do Poder Executivo Federal quanto de diversas agências, como a Agência Nacional de Mineração, Banco Central do Brasil, Instituto Chico Mendes, Casa da Moeda, enfim, de atuarem dentro das respectivas áreas de competência para adotar medidas regulatórias e administrativas para inviabilizar a extração e a aquisição de ouro que decorra de área de garimpo, né, em área de proteção ambiental e em terra indígena. Beleza, gente? Então, além de tudo, né, temos essa ordem para que o executivo tome atitudes para regulamentar da forma mais protetiva possível, né, essa extração do ouro. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional dispositivo de lei federal que, ao modificar o processo de compra de ouro, presume a legalidade da aquisição e a boa-fé do adquirente, fundamento, afronta ao dever de proteção do meio ambiente. Antes de seguir em frente, gente, vou fazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, por um material que é atualizado por esses mesmos informativos que eu comento em formato de áudio e, além disso, gente, com acesso até mesmo a planos focados em editais específicos, tudo por um valor único. Então, vem fazer parte, que eu te aguardo. E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina, que é acessível e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Gente, eu vou fazer aquele mesmo desafio que eu fiz no último episódio. Eu vejo que temos aqui na estatística um monte de gente que escuta até o final, mas que não deixa comentário, que não deixa like. Então deixa eu ver se você está concentrado. Se você está ouvindo e prestando atenção, comenta aí no nosso informativo a palavra livro. Se você comentar livro, eu vou saber que você está me escutando e prestando atenção. Então, seguindo em frente, vamos para o próximo julgado. Foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência administrativa da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica e sua competência legislativa privativa para dispor sobre a matéria, lei estadual que fixa diretrizes e obrigações para o compartilhamento de infraestrutura na exploração de serviços públicos de energia elétrica e telecomunicações. Então, gente,
temos aqui a Lei 22.474 de 2023 do Estado de Goiás. Basicamente, ela traz diretrizes e obrigações para compartilhamento de infraestrutura na exploração do serviço de energia e telecomunicação dentro do Estado de Goiás. Trocando em miúdos, então, essa legislação e disciplina como se dá o compartilhamento dos postes, né, que são utilizados para passar tanto os fios elétricos quanto os fios de telecomunicação. E aí, essa lei é constitucional? Gente, de cara, tá? Lei estadual tratando sobre energia, tratando sobre telecomunicação, não é. Temos lá no artigo 22, que compete privativamente à União legislar sobre, artigo 4º, águas, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão. Então, de cara, marca que é inconstitucional, beleza? Fundamentos aqui, então, competência administrativa da União para explorar serviços e instalações de energia elétrica, artigo 21, inciso 12, a linha B da Constituição, e competência privativa também da União para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações. Então, temos, uma lei que ela é inconstitucional. Nós temos que essa questão do compartilhamento da infraestrutura energética já está previsto na Lei Federal 9427 de 96 e ela é ainda regulamentada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, temos algo que precisa ser regulamentado a nível federal de forma equânime, em todos os estados da federação. E quando um estado acaba querendo trazer uma obrigação a mais dentro da sua lei, o que isso acaba fazendo? Isso acaba trazendo um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, Então, realmente, isso não é possível. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional, lei estadual que fixa diretrizes e obrigações para o compartilhamento de infraestrutura na exploração de serviços públicos de energia elétrica e telecomunicações. Quais são os fundamentos? Violação da competência administrativa da União para legislar sobre serviços e instalações de energia elétrica e competência legislativa privativa para dispor sobre a matéria. E já vamos para o último julgado de hoje, informativo até que pequeno, gente? Ele foi inserido na Constituição Federal uma tese de repercussão geral, tema 1383, e a tese ficou da seguinte forma: o princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal se aplica às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo. Beleza. Nós tratamos aqui sobre o princípio da anterioridade, está previsto no artigo 150 da Constituição Federal, que é vedado, a União, Estados, DF e municípios cobrar tributos. Aí nós temos, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, então aqui nós temos o princípio da anterioridade, propriamente dito. Aí B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, então aqui nós temos a anterioridade anual. Então, se foi publicada a lei em 2024, só vai poder cobrar o tributo aumentado em 2025, E C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Aí aqui nós temos o princípio da anterioridade nonagesimal ou da noventena. Para que ele serve? Ele serve para aquela situação, por exemplo, em que nós temos uma nova lei que aumenta um tributo ou institui um novo tributo e foi editada, no dia 26 de dezembro. E aí, pela anterioridade anual, esse novo tributo já poderia ser cobrado ali no dia 1º de janeiro, poucos dias depois. Então, acaba frustrando o objetivo da lei, que busca evitar uma surpresa, trazer uma segurança jurídica ao contribuinte. Então, por isso que também temos anterioridade nonagesimal. Então, tem que ser no exercício anterior e
90 dias entre a data da edição da lei e a data que o novo imposto poderá começar a ser cobrado. Agora vamos para o ponto-chave aqui do julgado. A questão é que, para aumentar um tributo, você tem pelo menos aqui duas formas, não é? Você pode, de fato, votar uma lei aumentando a alíquota, essa é uma forma, ou você pode simplesmente retirar um benefício tributário que existe. Então imagina, por exemplo, que determinado setor da economia é beneficiado com um benefício tributário, então ele tem, por exemplo, um crédito presumido de ICMS em determinada operação, e aí vem uma nova lei que diz, olha, esse seu benefício fiscal não tem mais. E aí, gente, na prática, o que está fazendo? Está fazendo com que pague mais imposto. Aumentou o tributo? Não, não aumentou o tributo diretamente, mas aumentou indiretamente, não é? E aí é que vem a dúvida. Quando há um aumento indireto, então quando você retira uma isenção fiscal, retira um incentivo tributário, um benefício, enfim. Nesses casos, também é necessário obedecer a anterioridade geral, né, o anual e também a nonagesimal? Sim, tá? Então, também nesse caso é necessário atender ao princípio da anterioridade. Não é só naquele aumento direto, né, que você vai lá e aumenta a alíquota. Não, não é só nesse caso, beleza? Detalhe, tá? Última observação. Lembrem-se que há exceções constitucionais, há tributos que não precisam obedecer à anterioridade. Então, exemplos: imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF. Não é? Nós temos alguns tributos que não precisam obedecer à anterioridade, tá? E aí, enfim, são benefícios tributários também que tratam sobre eles, aí muito menos, né? Mas estamos falando aqui da regra, tá? A regra é que os tributos precisam obedecer à anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal, tá? O último ponto aqui do julgado trata-se aqui tão somente de uma consolidação da jurisprudência que já existia, já era firme nesse sentido, e agora temos uma tese de repercussão geral. Então, como é que ficou essa tese? Tema 383. O princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais de cada tributo. Beleza, gente? E por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Deixa aquele like, né? Deixa aquele comentário, compartilha. Eu agradeço demais mesmo, porque isso aumenta a nossa relevância na plataforma e nós seremos mais distribuídos. E você não faz ideia do quanto me anima quando eu percebo que esse conteúdo está sendo mais distribuído. Isso me dá um ânimo muito maior de continuar. Então, ajuda aí, não é? Vamos fazer aqui uma via de mão dupla, só com esse engajamento, aquele like, esse compartilhamento. Eu agradeço demais mesmo. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você e até a próxima.